Cantareira! Nós estamos aqui em mais uma Quinta Online. Sim. E antes de começar, a gente queria se apresentar um pouquinho, né? Porque nós somos novas aqui. Sim. E pra começar, eu sou a Lívia, eu tenho 18 anos. Atualmente eu lidero a nossa rede de adolescentes, né? Da Renovada 7, que é o Renovada Team. E também eu possuo uma célula, né? Atualmente também. E eu faço parte também de formativa de alguns ministérios, né? Que é o Ministério do Kids, Diaconato. Sim. E a gente sempre tá ali ajudando no que surge, no que precisa. Eu também já finalizei o ensino médio. Atualmente eu estou trabalhando e também estudando para poder entrar numa faculdade ano que vem. Sim. Bom, meu nome é Caroline, eu tenho 28 anos. Eu também faço parte do Renovada Young, né? Atuo ali ativamente também com a nossa juventude, servindo a nossa juventude, a nossa igreja local. Faço parte do Ministério de Dança e, enfim, sirvo junto com a Lívia em vários lugares, então em vários ministérios, e aí estamos juntas servindo a nossa igreja. Bom, eu já terminei o ensino médio, já terminei a faculdade também, e hoje eu atuo dentro da minha área, né? Eu sou formada em pedagogia, sou professora, e atuo dentro da minha área, então, em nome de Jesus, foi uma fase assim que a gente venceu, né? E por isso que nós estamos aqui hoje, né? A Lívia, um pouquinho para falar sobre a escola e eu um pouquinho para falar sobre faculdade. Amém? Amém. E antes, né, da gente também prosseguir, a gente queria já agradecer vocês por estarem nos recebendo aqui mesmo, o Jonas também por nos confiar nessa responsabilidade de estarmos aqui, né, ministrando para vocês. E também, da mesma forma como vocês servem muito a gente, né, em vários sentidos da palavra, a gente também tá aqui um pouco para servir vocês, então a gente espera que o Senhor possa falar mesmo, através dessa palavra que venha ser o Espírito Santo aqui para ministrar sobre o coração de vocês. Amém. E aí, como o tema de vocês é na contramão, né, nós sabemos aí que o versículo base de vocês é o de Romanos 12:2, e o pastor Fih, ele falou um pouquinho na semana passada, né, sobre relacionamentos e como andar na contramão dentro dos relacionamentos, tanto em amizade quanto em relacionamentos amorosos. E se você não assistiu a palavra do Fih, eu te encorajo a assistir em nome de Jesus, porque foi muito boa, né? Muito boa. Nós assistimos a palavra dele, realmente uma palavra muito, muito relevante, muito útil para os nossos dias, né? Então, se você não assistiu, assista. E indo nessa mesma linha, então, no tema de vocês, que é na contramão, eu e a Lívia, a gente vai falar um pouquinho desses dois âmbitos, que é o âmbito da escola e o âmbito da faculdade. Então, como que a gente consegue ser um cristão relevante na contramão dentro desses dois lugares, né? Então, nós duas passamos por esses dois lugares, né? A Lívia vai passar ainda pela faculdade, em nome de Jesus. Mas eu passei por esses dois lugares, a Lívia passou pela escola e nós vamos falar um pouquinho pra vocês como foi a nossa experiência sendo uma cristã, né, dentro desse lugar, dentro desse ambiente. E aí, o versículo de vocês, que é o Romanos 12:2, ele diz assim: "E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." E nós vamos orar então pra gente começar, tá bom? Então feche seus olhos aí no seu lugar e vamos orar juntos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa vida ela pertence ao Senhor, Jesus. Você é santo, o Senhor é rei, o Senhor é juiz do nosso coração, Deus. Não há outro como o Senhor e não há outro que se compare a Ti, Pai. Nós queremos declarar, Jesus, você é o rei do nosso coração. Seja o Senhor, Deus, nos conduzindo, seja o Senhor, Deus, fazendo e falando através de nós, ó Pai. O Senhor tem a nossa vida, o Senhor tem tudo que nós temos e tudo que nós somos, Jesus. Nós te entregamos, Espírito Santo, a nossa faculdade, te entregamos o nosso trabalho, te entregamos a escola onde nós estamos, ó Deus, todos os lugares onde nós estamos, que em nome de Jesus ali nós possamos ser, ó Deus, pessoas relevantes, ó Deus, onde quer que estejamos plantados, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Amém, gente. Então, como a Carol falou aqui, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o ambiente escolar, né? Então, como nós podemos lidar com ele. Então, especificamente para você adolescente que tá me assistindo, essa palavra é pra você, né? E como a Carol falou, né? A gente já passou por isso, né? Eu acabei de passar por isso, né? De finalizar o ensino médio. Sim. E de forma também mais atual. Então, a gente sabe de algumas coisas, né? Que a gente enfrenta, até mesmo a gente vendo mesmo através de redes sociais, para outros amigos e afins. E a gente vai falar sobre 2 temas em cada um, né, e o que eu gostaria de começar, né, falando é sobre relacionamentos, né, que é algo muito importante, né, porque hoje na escola, né, não só na escola, mas no geral a gente é muito influenciado
influenciado o tempo todo por muitas coisas, né? Então, redes sociais, né? Dopamina, a gente fica muito ansioso e tudo mais, tendências, até mesmo como o versículo fala, né? Pra nós não nos amoldarmos aos padrões desse mundo. Então, a todo momento a gente é bombardeado de informações, coisas, tendências, né? O TikTok também, né? Que é muito popular, principalmente no ambiente da escola. Então, isso é algo que a gente precisa tomar cuidado. Em específico, né, dos relacionamentos, eu gostaria de falar um pouco sobre nós sermos influenciados e nós influenciarmos. E aí eu queria começar lendo Efésios 5, do 15 ao 17, que fala assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, em cima desse versículo aqui, né, o que ele fala pra nós é que a gente não pode viver com tolo, a gente tem que viver com sábio, a gente tem que saber aproveitar os dias, porque os dias eles são maus. E a gente precisa procurar compreender qual é a vontade de Deus. E para nós compreendermos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, né, nós procurarmos ter um relacionamento com Ele e uma vida de oração. Então, como eu mencionei ali, né, um pouco do que eu queria falar sobre essa questão de influência, de nós sermos influenciados, influenciar, é muito importante nós termos esse relacionamento com Deus, nós conhecermos qual é a vontade do Senhor, o caráter de Jesus, porque se a gente não quer ser influenciado pelas coisas externas, nós precisamos estar firmados em algo, porque assim como fala, né, também na Bíblia, se nós não estivermos firmados, né, na rocha, qualquer coisa pode nos levar, né, enfim, ventos e afins. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e a gente precisa saber onde nós estamos firmados. Então, a gente precisa olhar para nossa vida e examinar mesmo se a gente tem tido esse relacionamento com Deus, essa vida de oração, que é muito importante. Porque se a gente não quer se amoldar mesmo ao padrão desse mundo, como fala Romanos, a gente precisa conhecer a vontade do Senhor. E conhecer a vontade do Senhor é ter esse relacionamento com Ele, é nos aprofundar. E como a gente faz isso? A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente frequenta, né, a nossa igreja, a gente tem amigos, pessoas que nos levam para mais perto de Jesus. Isso são coisas que nos ajudam. E caso a gente tenha dificuldade nessas coisas, a gente também pode procurar por essas pessoas que podem nos ajudar mais a nos aproximar mesmo do Senhor. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que é crucial, porque pra gente ter essa vida mesmo, é a gente estar perto do Senhor, assim, nos parecermos com Ele, para nós não sermos influenciados, não pelas pessoas, mas pela palavra do Senhor, é estar perto mesmo da palavra. E aí, nisso, né, entrando já nessa questão de relacionamento, né, a gente sabe que para nós vivermos o Evangelho, a gente precisa renunciar muitas coisas. E no ambiente escolar é um ambiente muito tentador, porque como a gente sabe, são adolescentes. E adolescentes o tempo todo querem estar, né, em festas, escutam músicas que não agradam mesmo o coração do Senhor, que não são músicas sábias, né, digamos assim. Então, a gente precisa sacrificar algumas coisas. Então, coisas que são muito importantes, né, nessa época de adolescência e tudo mais, que talvez pra nós é importante porque, enfim, devido ao nosso cenário. Mas músicas que não convêm, palavrão, comportamento, a forma como a gente age, né, com o nosso próximo, não só na escola também, mas dentro da nossa casa e tudo mais, são coisas que são cruciais para nós vivermos um relacionamento com o Senhor e para nós mostrarmos mesmo o caráter do Senhor, né? Porque, assim como também fala Romanos, a gente precisa se permitir ser transformado pela palavra do Senhor. E para isso acontecer, a gente precisa renunciar a essas coisas. É muito importante, porque não tem como haver essa transformação sem uma renúncia, né? Sem a gente deixar essas coisas de lado. Porque como a gente quer se parecer com o Senhor, sendo que a gente fala coisas que a gente não devia, né, palavrões, a gente escuta músicas que a gente não devia escutar. E muitas vezes a gente fica tipo, ai, mas essa música não tá falando coisas sujas, mas isso pode influenciar na nossa vida, sabe? Super. Até mesmo se é uma música às vezes muito triste, a gente não sabe como ela foi feita, como foi escrita. Então isso é algo que também carrega muito no meu coração, assim, que é muito importante, tipo nos princípios, né? A música, assim, é algo que a gente deve cortar. Porque é algo que não fala sobre o Senhor, né? Não exalta quem é o Senhor. Então é muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas. E diante desse assunto, né, sobre comportamentos, né, sacrificar, né, essas coisas, uma coisa que também é muito importante é sobre o nosso posicionamento diante da nossa escola, do ambiente. Sim. Porque, por exemplo, às vezes, né, a gente vai estar numa roda e a gente vai sacrificar essas coisas. Então, por exemplo, piadas, a gente vê o nosso amigo ali fazendo uma piada, alguma coisa que é muito ruim, que nós não deveríamos compactuar com isso. Então a gente vai olhar, a gente vai falar,
não vou compactuar com isso, eu vou sair de Não vou dar perto. risada. Não vou dar risada, isso é muito importante. Não vou comentar. É verdade, isso é muito importante. Então, beleza, a gente não vai compactuar, mas a gente também tem que se posicionar diante disso. Então, eu não vou falar nada, não vou rir nem nada, mas você precisa falar, olha, mas você já parou pra pensar que aquilo que você tá falando é errado, você não deveria falar isso. Isso é muito importante, a gente precisa se posicionar diante desses assuntos. Porque também a gente é instruído, né, a não caminhar, né, com pessoas que nos levam para caminhos maus e tudo mais. Mas é muito importante como cristãos, mostrando a palavra do Senhor, porque algo que uma amiga sempre fala é que, que ela recebeu um dia e ela falou e ficou muito guardado no meu coração, é que às vezes a gente vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Nossa. Então, gente, isso é muito, muito, muito importante. Às vezes você vai ser o único cristão que aquela pessoa, o seu amigo, o seu colega vai conhecer. Então é muito importante você mostrar as características de Jesus mesmo através disso. Então você se posicionar e não chegar, né, tipo, sendo grosso com todo mundo falando, mas mostrar mesmo essa perspectiva. Olha, eu acho que o que você tá falando não é legal, né? E como eu tava também, né, falando, é claro que a gente não pode andar nos caminhos maus e tudo mais, mas é muito importante a gente mostrar para essas pessoas o que é certo, não só se afastar, mas também mostrar para elas, né? Porque se a gente só se afastar, elas não vão saber o porquê que isso tá errado muitas vezes. E elas precisam conhecer o amor do Senhor, então essa é uma das características que nós devemos ter, um dos posicionamentos que a gente deve ter para pregar mesmo o evangelho para os nossos amigos, na escola e tudo mais. E assim, na época da minha, né, na escola, na minha época, né, nem faz tanto tempo, nem faz gente, tanto tempo, né, que ela se formou. Enfim, nesses anos, assim, de ensino médio, assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com os meus amigos de classe, eu acho que eles sempre me respeitaram muito, principalmente questão de palavrão e tudo mais, todas essas coisas. Aí isso foi algo que eu sempre me deixou muito feliz. Mas eu acho que também, boa parte desse bom relacionamento que eu tinha, por mais que não era tão caótico, por mais que eles nem sempre, né, faziam esse caso de constranger, porque eu era cristã e tudo mais, eu acho que eu sempre usava muito dessas oportunidades que eu tinha de ter esse bom relacionamento pra falar da palavra do Senhor, sabe? Chamar pra igreja. Era algo que eu tinha, tipo, mais esse contato, assim. E muitas vezes eles não queriam. Mas eu sempre tava ali, tipo, plantando, falando. Tanto que eu tenho alguns amigos da escola que eu, né, consegui trazer pra honra e glória do Senhor. E isso é muito, assim, oração, você plantar mesmo, assim, e ter esse posicionamento. Porque é só assim. Porque se a gente ficar ali na nossa, tipo, não vai acontecer, sabe? Então nós precisamos nos mover. E algo que eu também queria falar nessa oportunidade, assim, de nós falarmos, né, pras pessoas da palavra do Senhor e tudo mais, que nem eu falei, eu já trouxe alguns amigos pra igreja que hoje são batizados, que estão aqui pra honra e glória do Senhor, mas é muito importante a gente lembrar que essa influência que a gente traz para as outras pessoas da palavra não é para trazer atenção para nós mesmos, mas para Jesus. Então é muito importante a gente saber que por mais que a gente vai trazer um amigo pra igreja, que ele vai ficar... Não é pelo nosso mérito, não é porque a gente foi lá e falou, entendeu? A gente foi um meio, né? A gente foi usado, mas foi o Espírito Santo que convenceu. Foi Jesus que, né, usou a nossa vida ali pra trazer essa pessoa. Então é muito importante a gente também lembrar disso, de que não é a gente, mas é o Senhor através de nós, né? Que Ele que vai nos usar como uma ferramenta e não é por aquilo que a gente fala ou pelo nosso esforço, mas por Ele mesmo. E também, né, aproveitando também essa questão dessa liberdade que a gente tem, algo que eu e a Carol, a gente também tava compartilhando, né, fazendo essa palavra, pensando aqui no que a gente podia falar pra vocês, algo que na escola é um ambiente que é muito mais liberal, né, do que, por exemplo, a faculdade, que a Carol vai falar um pouco mais. Então, a gente precisa usar desse tempo, né, de adolescência, que a gente ainda tá amadurecendo também, esse lugar que é um pouco mais livre com os nossos professores e tudo mais, pra justamente falar da palavra do Senhor pros nossos amigos, então chamar eles pra igreja. Essa é a hora, né? É verdade, a gente chamar precisa pra célula. aproveitar. É muito importante, a célula também é um dos lugares, assim, que mais a gente consegue trazer as pessoas, que é tipo o início, assim, então a gente falar. Às vezes a gente vai ter que promover, assim, falar, porque vai ter comida, porque vai ter as coisas. Mas eu acho que é assim, sabe, que a gente, tipo, também traz as pessoas, assim, elas acabam aceitando. E o Senhor faz muito mais do que aquilo que a gente imagina. E algo que a gente também precisa se lembrar que é importante pra gente não se frustrar também, porque às vezes isso pode acontecer. Quando a gente chamar alguém, né, pra igreja, pra, enfim, estar conosco, né, é muito importante a gente lembrar e não ficar frustrado caso essa pessoa não aceite o seu convite, né, não aceite ir pra sua igreja, visitar a sua cela, enfim. É muito triste, mas isso acontece e é muito importante a gente não se frustrar, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, como eu falei, não é a gente que vai fazer alguma coisa, mas é o Espírito Santo. O importante é que a gente tá cumprindo, né, com aquilo que a gente foi chamado pra fazer. E também a gente não desanimar, né, se isso der errado, se o nosso amigo talvez não ali aceitar essa oportunidade, porque isso acontece.
E algo que também eu e a Carol, a gente tava conversando é que o evangelho é como essa semente, né? Que a gente planta e o Senhor, ele germina. Então é muito importante a gente ter isso mesmo no nosso coração guardado, pra gente não se frustrar mesmo e deixar o Senhor fazer mesmo através de nós, porque nós somos esse instrumento e isso é muito importante. E o segundo ponto que eu queria já trazer assim, né, na escola também, que é isso que gira em torno da escola, é os estudos, né, que é algo também muito importante. A gente também tá numa geração que a gente não gosta muito de estudar, né, eu acho que é um desafio, assim, essa questão de procrastinação e tudo mais, às vezes até eu tenho muita dificuldade, mas tenho lidado com isso e é muito importante a gente se lembrar disso. E aí, nessa questão de estudos, o que eu queria mencionar, assim, é que através dos nossos estudos nós também estamos honrando ao Senhor. Então, que nem eu falei, né, que a nossa geração tem essa meio dificuldade, é muito importante a gente buscar honrar o Senhor através das nossas notas, trabalhos, também a nossa postura diante de sala, porque não só aquilo que a gente fala, a forma como a gente fala, mas aquilo ali que a gente faz, né, na nossa escola. Então, tipo, os trabalhos e tudo mais, é muito importante nós sermos bons alunos, excelentes alunos. A gente não é perfeito e a gente nunca vai alcançar nessa perfeição, mas é muito importante a gente entender que a gente consegue ser excelente, sabe? Porque o Senhor, ele é excelente, ele merece a nossa excelência, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso tempo. Então isso é muito importante, isso é algo que a gente não pode tirar mesmo no nosso coração. E também algo que eu queria mencionar é sobre não colar, né, se dedicar mais. A gente sabe aí que tem o chat GPT, inteligência artificial. Então a gente pode usar o chat como uma ferramenta para nos ajudar, só que a gente também não pode usar o chat para fazer trabalhos pra gente. A gente não pode também colar, porque isso é errado, a gente tá pecando, sabe? A gente tá indo contra uma direção do Senhor, assim. Não é que na Bíblia tá escrito, né, que a gente não pode usar o chat GPT. Mas a gente sabe que a gente tá tendo uma conduta errada, sabe? A gente tá ali trapaceando, sabe? A gente não tá fazendo algo pelo nosso esforço, a nossa dedicação. E o Senhor, ele merece a nossa excelência. Então é muito, muito importante a gente lembrar, assim, desses pontos e ter isso guardado no nosso coração. E, só pra finalizar aqui, eu queria ler 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, isso é pra gente se lembrar que tudo aquilo que a gente fizer é pra glória do Senhor. Então, a gente precisa fazer com excelência, porque o Senhor merece a nossa excelência. Amém. E eu acho que vale mencionar também que tudo é muito valoroso pro Senhor, né? Então, vale a pena, né, seguir esses princípios que a Lívia citou dentro da escola. Se você é um adolescente, sempre vai valer a pena. Eu tô aqui pra te dizer que vale a pena. Eu entrei na igreja com 15 anos, eu estava no meu primeiro ano do ensino médio e valeu a pena, sabe? Eu fui instruída, assim como a Lívia, a seguir todos esses pontos que ela mencionou e valeu a pena. Não teve um dia, assim, da minha adolescência, do meu ensino médio, que eu olhei e falei, nossa, não deveria ter seguido isso, sabe? Não, sempre vale a pena, então mantenha isso em mente. Amém? Amém. Então tá bom. Então vamos lá pro segundo tópico aqui da nossa conversa, desta quinta online. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre faculdade. Então, bom, o ambiente de escola, ele é muito diferente da faculdade. E aí eu quero falar pra você que, assim, se você é um adolescente, você não entrou na faculdade ainda, eu quero que você ouça esses princípios e você guarde eles no seu coração para que você faça eles quando você entrar na faculdade. Agora, se você já está na faculdade, que você realmente pense nesses pontos com muito carinho. Se você já cumpre algum deles, glória a Deus pela sua vida, mas se você ainda não cumpre eles, que você realmente agora olhe para sua faculdade com os olhos do Senhor, né? Com um olhar diferente, tá bom? Então vamos lá. Eu lembro que quando eu estava prestes a entrar na faculdade, eu ainda não tinha recebido o aceite, né, da faculdade ainda. Então eu entrei numa faculdade pública, né, eu entrei na Universidade de São Paulo e foi um processo muito longo até entrar. E dentro dos meus passos de fé, uma coisa que eu fiz foi orar pelos meus professores e orar pelos meus colegas, pelos meus amigos, assim como um ato profético mesmo. Então, eu não tinha um aceite da faculdade ainda, eu não sabia que eu tinha passado. Eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto e eu falava, Deus, eu abençoo os meus professores, eu abençoo os meus amigos, que o Senhor prepare os professores certos, que o Senhor prepare os meus amigos de forma certa, que o Senhor me faça conhecer as pessoas certas na faculdade. Então, o tempo todo eu declarava isso como fé. Então, se você ainda não entrou, comece a orar pelos seus professores já. E se você já entrou, continue orando pelos seus professores, né? Talvez você não precise orar assim um por um, porque na faculdade a gente tem muitos professores, mas realmente faça um clamor assim pelas pessoas que trabalham na sua faculdade. Eu acredito que isso é muito um passo de fé mesmo
para que você veja o agir do Senhor quando você entrar na faculdade ou se você já está na faculdade. É só mencionar um ponto, que às vezes a gente acha que isso pode parecer muito besta, muito maluco, mas não é, sabe? Porque isso mostra muito também da nossa dependência no Senhor, daquilo que a gente acredita que Ele pode nos dar também, então é muito importante seguir isso que a Carol tá falando, que eu acho que valeu muito crucial. a pena, valeu muito a pena, assim, quando eu cheguei na faculdade, eu até contei pra Lívia, né, a Lívia sabe muitas histórias da minha faculdade, mas até contei pra Lívia que quando eu entrei, eu acabei indo sem querer pra uma turma errada, e foi uma experiência muito ruim, e depois o Senhor me levou pra turma certa, assim, graças a Deus, e aí foi uma experiência excelente, uma experiência maravilhosa. Eu tive amigas, eu tive uma amiga cristã na faculdade que foi muito bom, e tive outras que não eram cristãs, mas os meus professores foram muito bons, então realmente valeu a pena ter orado, assim, eu sentava na cadeira da faculdade e eu falava, nossa, valeu a pena ter orado, sabe? E, bom, então como a gente falou, o ambiente da faculdade, ele é muito diferente do ambiente da escola. Se você tá na escola, você tem muito mais liberdade até pra falar de Jesus ou pra ter uma conversa mais direta com seus professores. Professor de faculdade, professor de escola, são duas pessoas completamente diferentes, apesar dos dois serem professores, são muito diferentes. Então, talvez na escola você tenha mais liberdade até pra evangelizar os seus professores. Dentro da faculdade, a gente tem um ambiente um pouco mais cauteloso, que você precisa ir com um pouco mais de cautela, porque são estudiosos, são pessoas muito sabidas, pessoas que sabem muito sobre o tema que elas estão ali falando pra você. Então, nem sempre os professores eles estão abertos a ouvir algo ou a ser ministrado por algo. Por isso que é tão importante você orar, porque a sua oração ela alcança o coração do seu professor de uma forma diferente, de uma forma que as suas palavras talvez não consigam alcançar, mas o poder do Espírito Santo através da sua oração pode alcançar, sabe? Mas enfim, é um lugar em que a gente precisa se posicionar com muita cautela. Então qual que é o meu primeiro encorajamento para você, depois de orar pelos seus amigos e pelos seus professores? É para que você ore por você, para que você tenha sabedoria quando você for falar, quando você precisar se posicionar numa aula, ou quando você precisar se posicionar para algum professor ou para algum colega seu. Por quê? Como a gente precisa de muita delicadeza e muito cuidado para falar de alguns assuntos, é muito importante que, primeiro, a gente fale parecido com Jesus, com uma fala parecida com Jesus, então não pode ser aquela fala ácida, sabe? Então, às vezes, o seu professor ele vai falar alguma coisa que é totalmente contra a Bíblia, e você tá entendendo do Espírito Santo que você precisa se posicionar naquela aula, que você precisa chamar o seu professor depois para conversar e se posicionar, mas ele não pode vir com raiva, sabe? Não pode ser um discurso com raiva, um discurso ácido, um discurso que vai machucar o seu professor ou que vai fazer ele se sentir muito mal, sabe? Precisa ser uma fala muito parecida com a de Jesus, uma fala doce, e talvez ali trazer o seu ponto bíblico, trazer o seu ponto com o viés de Cristo, e de um jeito muito manso, muito humilde, sabe? Não como se você soubesse tudo sobre o mundo, mas de um jeito muito humilde mesmo. E para que o seu professor também aceite essas palavras, sabe? E pode ser que ele aceite, pode ser que não, mas tente ser o mais parecido com Jesus possível, né? Ao falar, ao se posicionar. Mas também saiba os momentos de não falar. Esses momentos eles vão existir, porque às vezes a pessoa ali ela tá falando uma coisa que é totalmente contra a Bíblia, você sabe que é antibíblico, você sabe que não tem nada a ver com Jesus, mas ora para saber se aquele momento é o momento certo de você se posicionar, ou se você deve talvez chamar esse seu amigo ou esse professor para um outro lugar para falar com ele depois, ou falar outro dia, ou pensar um pouco mais, estruturar argumentos para depois você conversar com ele, sabe? Então a gente precisa ter essa sabedoria, por isso que você precisa, a Bíblia fala, né? Ore por sabedoria, você precisa, como estudante da faculdade, orar por sabedoria para saber a hora que você precisa falar, a hora que você precisa se posicionar, a hora que você precisa esperar para se posicionar e como você deve se posicionar. Se você deve falar naquele momento ou no outro dia, com mais calma, com mais afinco, enfim, o Senhor ele vai te direcionar em nome de Jesus. E aí entra também nesse ponto de você ser uma pessoa parecida com Jesus, quando você também precisa ser uma pessoa agradável, não só com o seu relacionamento com os seus professores, mas no seu relacionamento com os seus colegas. Então, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa legal dentro da faculdade, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa dócil. Por que eu tô falando isso? Porque a faculdade você vai encontrar
Pessoas que, assim, elas não viveram ali com você os teus 3 últimos anos do ensino médio e viveram e sofreram com você o seu tempo ali de cursinho, de prestar vestibular. Você tá entrando na faculdade com pessoas de realidades diversas, de lugares diversos, de mentes diversas. Então, pessoas que você não tem noção do passado delas e pessoas que estão com um pensamento muito mais complexo e muito mais formado do que as pessoas do ensino médio estavam. Então, são pessoas que já passaram por muitas coisas. Para elas estarem ali na faculdade, você não tem noção do que elas já passaram. E tudo que uma pessoa dessa precisa é encontrar alguém gentil, é encontrar alguém doce, é encontrar alguém que seja parecido com Jesus. Então, seja essa pessoa, seja uma pessoa parecida com Jesus, para que ao encontrar alguém que esteja ferido, ao encontrar alguém que esteja machucado, você só a ame como Jesus faria, sabe? Então, seja essa pessoa, porque você vai encontrar pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, pessoas que estão na contramão do mundo, pessoas que, aliás, que estão na contramão da Bíblia, né? Na verdade, né? Elas não estão na contramão do mundo, elas estão na contramão da Bíblia. Contra Cristo, anticristo total. Você vai encontrar essas pessoas e você precisa amá-las e mostrar que o nosso Jesus, que o nosso Deus, ele vale a pena ser seguido. Mostrar que o nosso Jesus, ele não é um Jesus intolerante, mas ele é um Jesus que ama acima de tudo, né? Ele ama. Então, seja essa pessoa que ama e que fala e que ministra aos corações através das suas atitudes, através do evangelho verdadeiro e que fale as palavras que Cristo falaria para essa pessoa, né? Ainda que essas palavras sejam um abraço, ainda que essas palavras sejam: você sabia que você é amado? Sabe? Isso é tão poderoso, né? A gente virar pra alguém e falar: você sabia o quanto você é amado, o quanto o Senhor sonhou com cada um dos seus dias, né? Então, seja essa pessoa gentil. É que às vezes a gente não sabe o impacto, mas a gente sabe que o mundo carece desse amor de Jesus Exato, mesmo. Então, como é exato. muito importante, por mais que pareça muito simples, a gente fala: Jesus te ama. Isso é muito importante pra alguém, porque às vezes a gente Exato. também não sabe. Igual você falou, são realidades diferentes, então às vezes a gente não sabe aquilo que a pessoa passou no dia, ou que ela passou pra Exato. chegar até a faculdade, né? Então, Exato. isso é muito importante. Exatamente, você ser respeitoso também, né? Você ser uma pessoa que respeita a outra, uma pessoa que sabe ouvir, alguém que consegue sentar numa roda de conversa, ou sentar numa mesa de argumentos, ou estar numa aula e você sabe ouvir humildemente o que a outra pessoa está falando, ainda que seja uma coisa muito absurda, mas você precisa aprender a ouvir para que a outra pessoa te ouça quando você for falar. Né? Então, ser uma pessoa que respeita as outras é algo muito importante, né? Esse convívio social, ele agradece, né? E Jesus também, né? Mais ou menos isso. E como a gente está falando de ir na contramão, né, do mundo, eu diria que a faculdade, ela parece ser um lugar onde é cada um por si, Deus por todos. Então é cada um pensando no seu, né? Pensando no seu estágio, no seu trabalho, no quanto você vai ganhar e pensando no seu trabalho e tudo mais. Só que a faculdade, se a gente for colocar ela num ambiente mais bíblico, digamos, mais cristocêntrico, eu diria que a faculdade ela é um lugar onde você tem o cenário perfeito para você demonstrar Cristo como ele de fato é. Por quê? Às vezes alguém tá fazendo um estágio, tá ali na faculdade, mas ela passou por um estágio, o dia dela foi super cansativo e agora ela tá na aula e ela vai chegar tarde em casa e amanhã ela vai pro estágio de novo, tá ganhando pouco, sabe? Enfim, às vezes a pessoa tá assim por uma situação muito difícil e você pode ser uma pessoa parecida com Jesus. E você pode ser a pessoa que chega e fala assim: nossa, eu trouxe um chocolate pra você hoje. Né? Você quer ajuda pra fazer teu trabalho? Ou você já começou a fazer teu trabalho? Não esquece que a gente tem prova semana que vem. Enfim, ser uma pessoa que ajuda, ser uma pessoa que ajuda outras pessoas, ser uma pessoa que serve no lugar onde não tá propício pra servir, né? Então, assim, se a gente tá na igreja, a igreja é um lugar muito propício pra gente servir, né? Você tem escala, você tem o horário certinho que você tem que chegar, o que você precisa fazer. Mas e quando a gente sai da igreja? Qual o lugar em que você tem servido? Qual o lugar onde você tem sido parecido com Jesus? Entende? Então, a faculdade, ela pode e deve ser esse cenário perfeito para você servir a outras pessoas com chocolate, com um abraço. Tava contando pra Lívia que teve uma amiga minha da faculdade que ela tava com muita dificuldade de conseguir um estágio uma vez. Eu lembro que eu não podia fazer nada, assim, eu já tinha mandado o currículo dela pro lugar que eu trabalhava, já tinha mandado o currículo dela para outras pessoas, outras escolas que eu conhecia, e enfim, eu não sabia mais como ajudá-la.
Aí teve um dia que ela tava muito chateada, porque ela não conseguiu um trabalho, ela mal tava conseguindo assistir a aula. E eu lembro que eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu posso orar por você? E eu lembro que ali a gente orou, ela chorou, e aquilo fez muito sentido pra ela, e foi tipo o que eu podia fazer por ela, sabe? Além de todo o resto que eu já tinha feito, era o mais que eu podia fazer por ela. E a gente orou e deu tudo certo, enfim. Mas enfim, seja essa pessoa. A Bíblia fala assim, ó, lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. Assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então assim, imagina, Jesus, ele te salvou, ele te deu uma vida nova, ele colocou boas novas sobre os seus pés, ele colocou novidade de vida sobre os seus lábios, e não tem como Jesus pegar uma pessoa que está cheia dele, cheia do Espírito Santo, e esconder essa pessoa, não faz sentido. Então se você está na faculdade, você deve sim manifestar quem Deus é, deve sim manifestar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, manifestar o Espírito Santo. E a faculdade é um lugar muito perfeito para isso, né? É um lugar muito, muito, muito apropriado para você ser parecido com Jesus. A faculdade também, ela é um lugar onde nós devemos e podemos ser muito proféticos, eu diria. Por que eu tô falando isso? Porque a faculdade é um lugar onde você pode orar pelos seus amigos, como eu comentei agora, mas você também pode orar dentro da faculdade. Então, quando eu fazia faculdade, eu me reunia com mais 2 pessoas lá da nossa igreja da sede e a gente orava na faculdade, a gente ia para alguns lugares da nossa faculdade é muito grande e eles estudavam lá também e a gente orava pela nossa faculdade e assim, às vezes eu encontrava uma pessoa que estava ali no campus e eu falava, olha, tô sentindo o Espírito Santo tá falando comigo, será que eu posso orar por você? Eu já fiz isso algumas vezes e foi muito de Deus, assim, porque aí eu orei pela pessoa, o Senhor realmente me trouxe um espírito de coragem mesmo. Eu orei para aquela pessoa que eu não conhecia e fez muito sentido para ela, né? Então, seja guiado, se permita ser guiado pelo Espírito Santo, né? Se você tem vergonha de orar pelas pessoas, né? Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor ele vai te dar coragem para você orar pelas pessoas. Mas se você não consegue ainda orar pelas pessoas, que você pelo menos vá orando em espírito dentro da faculdade, que você vá andando pela faculdade, declarando mesmo sobre as paredes da faculdade que aquele lugar é um lugar salvo, que aquele lugar é um lugar que fala sobre Jesus, que aquele lugar tem o reino do Senhor está sobre aquele lugar. Então seja uma pessoa profética nesse lugar. Se você ainda não consegue orar por pessoas ali, né? Se você ainda não tem coragem de chamar talvez essa pessoa para a igreja, para a célula, seja amiga dessa pessoa, seja uma boa amiga dessa pessoa, seja o mais parecido com Jesus possível, que vai ter um momento em que essa pessoa vai estar com o coração mais aberto e você pega essa oportunidade para falar sobre Jesus para essa pessoa, do tipo assim, ó, sabe por que eu sou tão legal com você? Sabe por que eu sou tão assim com você? Porque Jesus está em mim, é Jesus que me faz ser assim. Jesus me transformou e por isso eu consigo te amar, por isso eu posso estar aqui e ser legal com você, sabe? Então, é o que a Lívia falou, não é sobre nós, não é sobre o quanto nós conseguimos fazer, mas sobre Jesus em nós, sobre o quanto Jesus vai falar através de nós. Verdade. Né? E aí a Bíblia fala assim também, lá em Romanos 12, nesse mesmo versículo do tema do Quinto Online, do versículo 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se você tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se o seu dom é de ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, existem inúmeras formas de sermos parecidos com Jesus dentro da faculdade. E essa é uma delas, né? Sirva, doe seu tempo, ofereça ajuda, seja misericordioso, tenha bons olhos. Quando igual isso que a Lívia falou sobre falar de professor, né? Às vezes a gente tá ali numa rodinha e o pessoal tá falando de algum professor, você não vai ser a pessoa que vai concordar. Ainda que dentro de você concorde, né? E fale, esse professor realmente não é tão legal. Mas tenha bons olhos, tente procurar qualidades nesse professor que você pode exaltar naquela roda e falar para as pessoas, olha,
tudo bem, esse professor pode ser tudo isso que vocês estão falando, mas esse professor também é muito bom nisso, naquilo. Seja uma boca de boas novas, seja uma boca de novidade de vida, não uma boca de maledicência, né? Mas uma boca que realmente traz benevolência, traz misericórdia sobre a vida de outras pessoas, né? E aí, pra gente ir pro segundo ponto em relação à faculdade, de novo, a faculdade, ela realmente é um ambiente diferente da escola. Mas quando a gente chega no âmbito de estudos mesmo, ele não foge muito do que a Lívia falou. Nós realmente precisamos ser pessoas que têm a mente de Cristo. Amém. E nós precisamos muito ser excelentes em tudo que fazemos. Se você está anunciando Cristo dentro da sua faculdade, você precisa, em nome de Jesus, você precisa ser excelente em tudo que você faz. Não adianta você super falar de Jesus na sua faculdade se você tem toda essa vontade, consegue fazer isso, glória a Deus pela sua vida. Mas não adianta você fazer isso, por exemplo, e não ser um bom estudante, ou você colar, como a Lívia falou, ou você pegar o seu trabalho do ChatGPT, ou você ser uma pessoa preguiçosa para estudar. Sabe, se você tem preguiça para estudar, ora, para que o Senhor tire a sua preguiça e você tenha vontade de estudar. Às vezes você fala assim, nossa, Carol, mas eu não consigo porque eu tenho muita preguiça, muito sono, eu não consigo me concentrar. Ora e fala pro Senhor, Deus, eu quero ser excelente, eu quero ser um profissional muito bom, me ajuda nessa matéria, me ajuda a ter prazer em estudar, me ajuda a ter prazer em ler, me ajuda a ter prazer em contribuir com a minha profissão, sabe? Porque você vai sair da sua faculdade e você precisa ser um excelente profissional. Porque provavelmente os meus filhos, os filhos da Lívia, vão passar pela profissão que você está exercendo agora. Seja você um médico, seja você um comunicador, seja você um advogado, seja lá que faculdade você esteja fazendo, né? Então, você precisa ser muito excelente para servir a geração que está vindo. Amém? E aí, por fim, pra gente terminar, um lugar onde a gente precisa de relevância, um lugar onde um cristão está, é o lugar onde nós precisamos ser relevantes, né? Então, se o Senhor te colocou na faculdade que você está, na sala que você está, com os amigos que você está, então é porque o Senhor tem um plano perfeito para você neste lugar. E lá em Romanos 12 fala, para que complete mesmo, né? Para que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, ora pelos amigos que estão ao seu lado, ora pelos seus professores, realmente esteja com um espírito de sabedoria intrínseco em você, seja agradável, seja gentil, seja respeitoso, se posicione, mas também se posicione com cautela para que você não seja uma pessoa chata, né, e nem desrespeitosa com ninguém. E realmente seja parecido com Jesus. Acho que essa é o grande ensinamento. É o grande ápice, assim, né? Pra você andar na contramão do mundo, você precisa ser parecido com Jesus. Amém. Bem? E pra finalizar aqui, depois dessa longa conversa que eu tive com vocês, Sim. Mas eu só queria trazer, mais em mente de novo Romanos 12:2, que fala sobre nós não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas nós nos permitimos, com que o Senhor transforme mesmo a nossa mente e tudo mais, para que a vontade de Deus seja concluída mesmo, e que a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, que para isso seja feito mesmo. Então, que a gente venha, mesmo como a Carol estava falando, andar na contramão do mundo, e também em meio a tantas coisas aqui que nem a gente conversou, que a escola, a faculdade pode nos oferecer, seja pro bem, seja pro mal. É a gente entender qual é a vontade do Senhor, é a gente estar mesmo nos caminhos dele, é a gente ali se esforçar mesmo pra ter o caráter de Cristo, sabe? Entender mesmo e compreender aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, porque como nós falamos aqui, não é sobre nós, mas é sobre Cristo mesmo, sobre Cristo em nós. Exato. Então é muito importante a gente entender essas coisas. E como a gente estava falando, é muito necessário a gente andar na contramão do mundo. E algo que também é muito importante a gente entender é que a gente ser diferente dos outros, a gente ser parecido com o Senhor, não venha a ser um motivo de vergonha, mas um motivo de glória nele mesmo, sabe? Exato. Porque não há vergonha, sabe, do Evangelho, não há vergonha de a gente carregar uma mensagem que é tão poderosa como a do Senhor, que é de que ele morreu por nós numa cruz, sabe? Ele pagou pelos nossos pecados, sabe? Alguém que era santo, sabe? Sem pecados, e ele carregou os nossos pecados. Então não há vergonha nisso.
muitas vezes a gente vai passar por situações igual a gente compartilhou. Isso é normal, sabe? Isso é algo que a gente vai viver pro resto da nossa vida, seja faculdade, seja escola, seja qualquer outro lugar. Porque às vezes tem pessoas que não pensam igual a nós e infelizmente não conhecem o Senhor. Mas é muito importante a gente continuar mesmo seguindo firmemente a palavra e não deixar com que isso nos abale, mas pedir mesmo pro Senhor nos orientar, sabe? Nos trazer discernimento e mais conhecimento da palavra para nós acharmos formas, né, de como trazer essa mensagem para as pessoas, né? Não de forma, exatamente, não de forma arrogante também, né? Porque às vezes isso pode até mesmo fechar a mente das pessoas, né? Às vezes a gente agir dessa forma mais, né, a gente se mostrar melhor ou algo assim, mas não é esse o evangelho, né? Não é essa mensagem da cruz de Cristo. Então é muito importante a gente também, a todo momento, como principalmente a Carolzinha falou, nós sermos amáveis, nós mostrarmos Cristo através das nossas ações, sim, de forma amável. Então é essa mensagem mesmo que a gente tem pra falar pra vocês, que Cristo é o centro de tudo, então que o caráter dele possa estar em nós e na escola, na faculdade, independente se as situações são diferentes. É assim que a gente deve agir, na contramão do mundo, da forma como Cristo ele age em nós, da forma como Cristo é. Então a gente precisa procurar saber qual é essa vontade, qual é esse caráter, e é só conhecendo mesmo e se aprofundando. Amém? E aí eu queria pedir pra você fechar os seus olhos aí de onde você está, pra gente orar aqui e entregar essa palavra, este momento para o Senhor. Amém, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que foi falado, Jesus, por toda essa ministração, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, no coração, Jesus, da igreja, da Cantareira, do Jonas, papai. Nós entendemos, Jesus, a mensagem pela qual o Senhor quer falar sobre o nosso coração. Nós entendemos que nós precisamos ser renovados mesmo, nós entendemos que nós precisamos dessa transformação, nós entendemos que nós precisamos ter o caráter de Cristo, Jesus, em nós, e que para isso nós precisamos conhecer mais, prosseguir em conhecer a Tua Palavra. Então nós oramos para que o nosso coração ele possa ser transformado, Jesus, para que a Tua Palavra, Jesus, possa se firmar no nosso coração, que todos esses pontos aqui que foram falados, Jesus, essas dicas, conselhos mesmo, Jesus, de como nós precisamos agir, Jesus, em meio a essa geração, em meio na escola, na faculdade, Jesus, que isso possa estar firmado no nosso coração, que o Senhor possa gravar isso mesmo, que isso possa ser algo, Jesus, que nós venhamos não só guardar também, mas que nós possamos colocar em prática, Jesus, onde quer que nós venhamos estar, papai, que o Senhor possa nos ajudar, Jesus, mesmo em meio aos conflitos, ao cansaço, Jesus, muitas vezes a preguiça, que o Senhor possa mesmo nos ajudar, Jesus, a desenvolver tudo isso. Então, mais uma vez, nós te agradecemos pela Tua misericórdia sobre nós, pela Tua bondade, Jesus, que se estende, sabe, Jesus, a cada dia. Nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom conosco. E nós oramos mais uma vez para que nós venhamos continuar caminhando, Jesus, na contramão desse mundo, que o Senhor possa nos ajudar, Jesus, nos dar discernimento mesmo mais da Tua Palavra, para que nós possamos concluir mesmo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que nós venhamos também fazer a Tua Palavra ser conhecida em nome de Jesus. Mais uma vez eu te entrego, Jesus, essa palavra, esse momento, Jesus, nós te agradecemos, nós sabemos que o Senhor se faz presente em nós, na nossa vida, onde quer que nós estamos, e nós te agradecemos por isso. E é isso que nós oramos, Jesus, te agradecendo. Amém. Amém. Amém, gente. Estamos muito felizes de ter compartilhado algo que o Senhor também falou no nosso coração e aquilo que foi, né, nos dado para falar aqui para vocês. E nós estamos muito felizes de ter tido essa oportunidade. A gente espera que isso fale mesmo ao coração de vocês, seja uma, duas pessoas ou mais pessoas. E glória a Deus por isso, porque nós sabemos que a palavra do Senhor e a vontade dele é perfeita. E é isso. É isso. Um beijo, obrigada por nos ouvir. Beijo, tchau, gente. Deus abençoe. Amém.